Durante o mês de junho, a Comissão de Direito Previdenciário, com apoio da 3ª Subseção da OAB de Cáceres, promoveu a campanha Projeto Informa Prev, em alusão ao Junho Roxo. A iniciativa fez parte da campanha mundial de conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa, cuja data é celebrada em 15 de junho e reconhecida pela Organização das Nações Unidas e pela Rede Internacional de Prevenção à Violência à Pessoa Idosa. A ação buscou fortalecer o debate e promover a prevenção contra todo tipo de violência cometida contra esse público. Como podemos proteger os idosos de violências sofridas no ambiente familiar e o que a sociedade pode fazer para fortalecer a prevenção dos idosos? Primeiramente, a gente tem que entender que eles têm uma proteção especial através do Estatuto do Idoso, né? E a pessoa idosa, ela é aquela pessoa que ela tem 60 anos de idade ou mais e tem o seu direito assegurado ali no Estatuto. O direito à sua integridade física, moral, material, espiritual, sexual, emocional. Inclusive, o artigo 3º ali do Estatuto do Idoso, ele fala que todas as pessoas, não só o poder público, não somente a família, mas a comunidade, né, em que ele reside, tem que lhe assegurar ali o direito à educação, à saúde, à cultura, também o direito ao lazer, né? Inclusive, se alguém identificar um vizinho, um colega, né, ou alguém da própria família, que esse idoso venha sofrer ali alguma lesão, um dano material, moral, né, por exemplo, ele está sendo agredido, ele está sofrendo violência financeira, né, golpes financeiros, ele está sofrendo uma violência não somente física, mas sexual também, emocional, né, é obrigação e dever de todos nós comunicarmos às autoridades competentes, tá, isso está no artigo 6º, tá, do Estatuto do Idoso, comunicar às autoridades competentes para que elas tomem as devidas providências. Inclusive, apropriarem devidamente dos bens dos idosos. Por exemplo, o idoso, muitas vezes, ele recebe um benefício previdenciário, uma aposentadoria, uma pensão por morte, ou até um LOAS, que é um benefício assistencial ao idoso, ao deficiente, e alguém se apropria disso, né? Ou se apropria de seus bens, né? Desvia a finalidade daquele bem, daquela renda, daquele benefício, não somente do benefício, mas da renda extra, por exemplo, que o idoso tem, das suas casas, né? Isso incorre também em uma sanção, né? E está também prevista no Estatuto do Idoso. Está no artigo ali 102 do Estatuto do Idoso, pena de reclusão de 1 a 4 anos para quem faz isso. Quando ocorre isso no núcleo familiar, eu vou dar como exemplo aqui uma violência financeira, né? Que é quando você pega o benefício do idoso. O idoso, ele convive ali com a sua convivente, né, que seria a sua companheira, ou com seu filho, ou com seu neto, né, o idoso homem. Qual medida que se aplica? A medida protetiva para tutelar o patrimônio daquele idoso. E essa medida protetiva está prevista no Estatuto do Idoso. Agora, quando é com uma idosa, mulher, né, uma filha, uma sobrinha, uma irmã praticando isso ali no seio familiar, do núcleo familiar, praticando essa violência financeira contra ela, se apropriando indevidamente ali do benefício dela, né? Também se aplica uma medida protetiva para proteger esse patrimônio, para tutelar esse patrimônio dessa idosa, porém a gente aplica a Maria da Penha também, pode aplicar o Estatuto do Idoso, mas a Maria da Penha, ela veio, olha que interessante, ela veio depois do Estatuto do Idoso, o Estatuto do Idoso veio em 2003, a Maria da Penha, ela veio em 2006, e ela fez de maneira consolidada, ainda mais aquilo que estava previsto no Estatuto do Idoso, e assegurando melhor a mulher de maneira mais ampla, né? Então, tem essas medidas para serem aplicadas quando o idoso, né, venha sofrer alguma lesão, e é um dever de todos resguardar o direito desses idosos. E o que os idosos e seus familiares devem observar ao contratar empréstimos consignados para evitar abuso ou fraudes por parte de instituições financeiras? Então, em 2003, a gente teve o boom da era digital, onde havia nos aplicativos, né, dos celulares, o idoso ele acabava, sem querer, acionando ali
aqueles créditos que estavam, entre aspas, disponíveis na conta, porque, na verdade, o banco ele oferece como crédito disponível na conta, só que esse crédito ele é um empréstimo, é um dinheiro do banco que deixa na tua conta, onde você vai fazer a utilização desse dinheiro, mas depois você vai ter que pagar, inclusive incidindo juros, correção. E em 2003 teve esse boom da era digital, onde os idosos, através do analfabetismo digital, muitas vezes acabavam acionando esse crédito disponível na conta por meio desses aplicativos, ou eles recebiam ligações também do próprio banco que oferecia esse serviço. Olha, tem tanto disponível na sua conta. O idoso ia lá e usava, sem ele ter solicitado, né? E sem saber que ele deveria pagar de volta. E aí nisso veio uma lei, né, que é a 10.820 de 2003, que foi justamente para regularizar a porcentagem de desconto do benefício desse idoso. Por exemplo, o idoso que recebe uma aposentadoria, né, que recebe uma pensão ou que recebe um LOAS, não poderia ultrapassar os 30% desse valor desse benefício. Uma pessoa que recebe um salário mínimo, né, 1.518 nos dias de hoje, 30% dá uma margem ali de 400 e pouco, então não poderia ultrapassar essa margem, né? Só que essa lei ela sofreu várias alterações. A última alteração que ela teve foi em 2023. Em 2023, ela trouxe diferenciação de margem para pensionistas, aposentados e para quem recebe o LOAS, que é o benefício assistencial ao idoso ou ao deficiente. Para o pensionista e para o aposentado, a margem ela não pode ultrapassar 45%, sendo descontada ali diretamente na folhinha de pagamento do benefício, 35% e 5% para cartão consignado ou para cartão do beneficiário. Por exemplo, uma pessoa fez um empréstimo de R$25 mil. O valor mínimo que se parcela, né, do INSS desse empréstimo, por exemplo, a pessoa que recebe o benefício, é em 24 meses. O valor máximo que se parcela ali o período máximo, né, o período mínimo é em 24 meses e o período máximo é em 84 meses. Então, uma pessoa que recebe um valor de um salário mínimo, que vai descontar ali direto na sua folha de pagamento 35%, né, do pensionista ou do aposentado, todo mês, durante 7 anos, porque 84 meses são 7 anos, vai ser descontado dele ali em torno de 500 e poucos reais, né? Então, ele vai receber, na verdade, o seu benefício, que seria R$ 1.518, ele vai receber por volta de uns 900 e poucos reais. Então, e o mais prejudicial disso tudo, esses 25 mil que foi emprestado ali, na verdade, no final, a gente tem que olhar as taxas de juros. Eles falam, mas são os juros mais baixos do mercado. Será que é mesmo? Porque tem uma questão de custo efetivo total. Porque não envolve só os juros determinados ali pelo Banco Central. Envolve as taxas que o banco cobra, envolve a correção. No final, essa dívidazinha, esse empréstimo de 25 mil reais, se torna uma dívida ali. No final, você vai pagar 50 mil reais, entendeu? Então, tem que prestar muita atenção nisso. E digo mais, quando se trata de cartão do benefício ou cartão do consignado, né, do empréstimo consignado, o que acontece? Ali é uma margem de 5% para cada um. Só que, se você deve um cartão, gente, vai cobrar no mês subsequente. E aí, essa cobrança, se você não paga e deixa para o outro mês, os juros são os maiores do cartão de crédito. Então, assim, não deixem de pagar esses cartões de créditos, né? E não deixe acumular. É óbvio que o banco, né, as instituições financeiras, na verdade, elas poderiam terem, sim, se fosse do interesse delas, mecanismos de fazer com que tivesse um sistema ali, autorização expressa da pessoa que está realizando aquele empréstimo. Isso não acontece. E digo mais, a legislação nossa atual entende que, se você faz o uso daquele dinheiro, já convalida. O dinheiro está ali disponível na sua conta, e se você utilizou, você já vai estar convalidando o empréstimo. Então, já vai estar gerando ali os juros, a correção e os meses, né, de amortização do empréstimo que você realizou.